Bora trabalhar? Não é porque é véspera de feriado que a gente perde o pique, né? Vamos pra cima aqui, vai. Ah, agora vai dar. Muito bem, agora deu. Muito bem, vamos lá? Olha só, antes de qualquer coisa, eu queria conversar com vocês sobre os principais pontos que você tem que conhecer aqui que vão te ajudar muito a resolver as questões de previdência, tá? Então, olha só. Bom, basicamente, a gente tem dois tipos de produtos, né, que caem muito na prova, que é PGBL versus VGBL. Legal? O que que você precisa saber muito claramente? PGBL me lembra principal, tá certo? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tributação do PGBL, ela funciona de uma maneira bem característica, diferente dos produtos financeiros, produtos de investimento que a gente está acostumado. Por quê? Porque no PGBL, você imagina que você aportou R$ 100.000, tá certo? E depois de um tempo, você resgata R$ 150.000. O imposto de renda vai incidir sobre os R$ 150.000, não somente sobre a diferença. Então, no PGBL, o imposto inclui o principal. Lembra de PGBL? PGBL vai pagar imposto sobre o principal também. Beleza? Só que, por outro lado, ele tem uma outra vantagem, né? Que pode ser muito legal e aí vale a pena usar o PGBL, que é o seguinte: no PGBL, você cumprindo alguns pré-requisitos, e esses pré-requisitos são: você tem que ser contribuinte da Previdência Oficial, então esse é o primeiro pré-requisito, contribuinte da Previdência Oficial, então você tem que ser ou CLT, ou RPPS, servidor público, mas que contribua com a Previdência Oficial, tá? Segundo ponto, né? Agora me dei conta de uma coisa, né? Ninguém falou nada ainda. Vocês estão me ouvindo, né? Porque vai que eu tô que nem um doido aqui falando. Acho que tá, o som tá ok aí. Só dá um toque para mim ou via Alto, claro. chat. Tá tudo certo aí, Felipe? Tudo? Tá me ouvindo aí? Então, né? Beleza, boa. Só para garantir, né? Falei, vai que eu tô que nem um doido aqui falando, né? E os caras não estão me ouvindo. Mas se tá ouvindo, beleza. Legal. Então, olha só. Eu dizia, né? Tem que ser contribuinte da Previdência Oficial, né? Ponto número 1. 2. Tem que fazer a declaração de IR completa, tá certo? Eu estou querendo dizer que vale a pena a PGBL tendo essas condições, tá certo? Então, contribuição da Previdência Oficial, ser contribuinte da Previdência Oficial, fazer declaração de IR completa e 3, contribuir no máximo até 12% da renda bruta, tá certo? Aí vale a pena. Nesse sentido vai valer a pena. Sabe por quê? Olha que legal. Se eu tenho uma renda bruta aí de 100 mil, vou pegar um número redondo, R$ 100.000 por ano. O que que acontece? Eu posso contribuir com R$ 12.000 por ano e essa contribuição que eu faço num PGBL, ela pode ser lançada na declaração completa de imposto de renda como se ela fosse um gasto com educação, um gasto com saúde, no mesmo jeitão. E aí eu reduzo a base do meu imposto de renda, eu pago o imposto de renda sobre um valor, deduzindo esse valor que eu contribuí. E aí é interessante, porque a base de cálculo do meu imposto de renda vai ser mais baixa. Então só vale a pena fazer um PGBL quando o investidor, o contribuinte, ele puder deduzir da declaração do imposto de renda. Se não puder, não faz sentido fazer PGBL. Beleza? Por quê? Porque se fizer o PGBL e não conseguir deduzir da base do imposto atualmente, lá na frente vai pagar imposto de renda sobre tudo, sobre o que você contribuiu e sobre os rendimentos. Então não faz sentido,
né? Meu caso, eu não sou CLT, né? Então, eu tenho algumas empresas e eu recebo tudo na forma de dividendos, tá certo? Então, o que que acontece? Se eu recebo na forma de dividendos, eu faço declaração completa, porque eu tenho que fazer. Mas como eu recebo na forma de dividendos, eu não consigo abater esse valor aqui do PGBL, afinal de contas, eu não sou CLT, não sou contribuinte da Previdência Oficial. Perceberam? Então, para mim, não ajuda em nada. Por isso que, se eu fosse fazer, eu faria um VGBL. Eu acabo tendo outras formas de poupar para minha aposentadoria, mas se eu fosse fazer, eu faria um VGBL. Qual que é a diferença, então? O VGBL, então, ó, PGBL, imposto IR sobre o principal. Esse é o PGBL. No VGBL, IR sobre o rendimento, igual um CDB, um título público, tá certo? Só sobre o rendimento. Então, por exemplo, você aportou 100 mil, virou 150 mil. Quando você resgatar aqui, o imposto vai incidir sobre a diferença, sobre os 50 mil. Então, isso é muito importante, tá certo? E o VGBL, então, vai acabar sendo utilizado por aqueles que não caem nessas situações aqui. Vale muito mais a pena fazer o VGBL. Legal? Então, olha só. O que que vai acontecer? A pessoa, ela contribui. Isso aqui em ambos os casos, né? Deixa eu tirar daqui. Em ambos os casos, a pessoa contribui durante anos, tá certo? Durante anos, né? Isso aqui é o que a gente chama de período de contribuição, né? Também chamado de período de diferimento. Aí, quando chegar aqui, ela tem um valor à disposição. Pode ser um valor único, ela retira todo o valor que ela contribuiu com juros e tal, imagina que fosse 2 milhões de reais. Ela pode tirar isso de uma vez só, ela pode transformar isso em uma renda, essa renda pode ser por um prazo certo, 5, 6, 10 anos, pode ser uma renda vitalícia, aí vai depender do que ela escolher. Ela escolhe quando estiver chegando perto aqui, 30 dias, 60 dias geralmente antes de ela entrar no período de benefício, então esse aqui é o período de contribuição, né? Tá certo? Esse aqui é o período de benefício, tá certo? Isso também é chamado de diferimento, período de contribuição ou diferimento, tá certo? Beleza? E aí, então, ela vai receber esses recursos do jeito que ela escolher lá junto com a sua seguradora. Legal? O seu plano de previdência. Muito bem. Então, olha as decisões que têm que ser tomadas. Primeiro, se vai ser PGBL ou VGBL, e também você tem que definir se você vai ser tributado pela tabela progressiva, certo? Ou pela tabela regressiva. Tabela regressiva, ok? Pessoal, sempre que você ouvir falar em tabela progressiva, isso aqui diz respeito à renda, tá certo? Então, olha só, quando você chegar lá no dia da sua prova, você vai ver que vai estar disponível para você algumas tabelas lá, né? Quais tabelas? Então, esse é o formulário da SEA. Você vai chegar lá e vai estar aqui as tabelas, tá certo? Então, essa aqui é a tabela progressiva. O que é a tabela progressiva? É uma tabela que diz respeito à renda. Quanto mais a pessoa ganha, maior vai ser o que ela vai pagar de imposto, tá certo? Então, essas são as alíquotas que você está vendo aqui, né? Então, essas aqui tá vendo? São as alíquotas. 7,5, 15, 22,5, tá certo? Essa tabela agora já foi corrigida, então a gente vai ter os novos valores, já deve estar disponível para vocês os novos valores, mas o que importa é a lógica, né? Não fica se pegando muito no valor. Então, se é uma pessoa que vai ganhar até 22.847 por ano, né? Isso aqui por mês dá uns 1.300, alguma coisa assim, ela está livre de imposto. Se ficar nessa outra faixa aqui, de 22 a 33,
ela vai pagar um imposto de 7,5%. Se ficar de 33 a 45, imposto de 15%. E assim vai. Por que que é progressivo? Quanto mais o sujeito ganha, né? Então, olha só, vocês são tudo rico aí, 55,976, agora aumentou esse valor aí, você recolhe o imposto de 27,5, tá vendo? É bom pagar imposto, quer dizer que você ganha bem, tá certo? Então, essa é a tabela progressiva, ok? Então, põe uma coisa nessa sua cabeça cabeluda. Falou em tabela progressiva, a gente está falando de salário, de rendimento. Quanto maior o rendimento, maior a alíquota. Essa que é a progressão, tá bom? Muito bem. E a tabela regressiva? Tabela regressiva, também chamada de tabela definitiva, né? A progressiva ela é chamada de compensável muitas vezes, tá? A regressiva ela é chamada de definitiva e diz respeito ao tempo. Se você deixar o seu dinheiro lá até 2 anos só, pouquinho tempo, você recolhe 35% de imposto. É uma baita grana, hein? De 2 a 4, você recolhe 30%. De 4 a 6, 25. De 6 a 8, e assim vai regredindo. Por isso que ela é regressiva. Se você deixar mais de 10 anos, você recolhe quanto? 10% de imposto. Tá certo? Então, isso é um treco importante. E uma coisa importante aqui também é, se o cidadão vier a morrer, vier a faltar, ele vai deixar, os recursos vão ficar para os beneficiários, tal, né? E o imposto de renda máximo vai ser 25%. Ou seja, fez um plano lá, fez um VGBL, por exemplo, tabela regressiva, e 1 ano depois ele veio a faltar, vai pagar não 35%, porque até 2 anos seria 35%, mas como é o caso de sinistro, né? A pessoa veio a falecer, então vai pagar 25%, tá? É a alíquota máxima que se paga quando a gente tem o óbito do segurado. Legal? Aí depois, se o óbito aconteceu em 7 anos, aí é 20%. Se aconteceu em mais de 10 anos, é 10%, e assim vai, tá bom? Então, o máximo é 25%. Essa é uma questão muito característica da prova, então já adianto aqui para você saber. Beleza? Tranquilo? Então, é mais ou menos assim um panorama inicial aí para a gente entender a coisa. Ok? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui num exercício. Olha só. Vamos falar do Márcio, né? O Márcio, ele acumulou R$ 290.000 e decidiu se aposentar aos 55 anos, obtendo uma renda vitalícia de 5,5 por mês, num PGBL. Porém, Márcio faleceu 2 anos depois de começar a receber a sua renda vitalícia. Então, ele escolheu renda vitalícia. O que é renda vitalícia? Chegou na hora de se aposentar, você vai lá na seguradora e diz o seguinte: seguradora, então vai ser renda vitalícia. Vai pegar tudo que eu acumulei aí, a seguradora vai fazer um cálculo atuarial usando uma tabela atuarial. Nessa tabela atuarial existe a estimativa de quanto o Márcio vai viver. Se o Márcio vai viver mais 30 anos, se for essa a estimativa, vai se fazer um cálculo de que aquele recurso vai se extinguir em 30 anos. Então, quanto que ele tem que receber por mês para em 30 anos extinguir aquele recurso, tá certo? Mas assim, se ele viver 50 anos, a seguradora vai ter que arcar com os 50 anos. Então, o risco passa a ser da seguradora, o risco de longevidade do Márcio. Beleza? Muito bem. Então, dado esse cenário, aí ele falece 2 anos depois. Faleceu 2 anos depois, o que que acontece com a renda que ele acumulou? Passa integralmente para a administradora. Exatamente isso, tá certo? Então, o risco vai para a seguradora. Entretanto, se o Márcio vier a faltar rapidamente, aí vira um benefício para a administradora. A administradora se deu bem nessa história, tá certo? É isso aí, muito bom. A próxima, questão número 2. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência complementar aberto pode colher informações em qual órgão competente. Isso aqui é muito comum também, muito fácil. Essa daí, se você errar, eu vou ter que pegar meu taco de beisebol para ir atrás de você para te pegar, né? Porque olha só, normativos,
né? Lembra como é que funciona o Sistema Financeiro Nacional? Órgãos normativos, supervisores, né? Supervisores e operadores. Legal? Muito bem. Quem são os órgãos normativos? Conselho Monetário, são os conselhos, né? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Conselhos, tá certo? Muito bem. Esse primeiro aqui é de produtos de investimento. Então, o Conselho Monetário Nacional é que rege a parte de produtos e investimentos, moeda e crédito. É isso. Moeda e crédito, quem supervisiona é Bacen. Produtos de investimento, títulos mobiliários é a CVM. Beleza? E os operadores? Bancos, bolsas, corretoras e assim por diante. Tá certo? E lá nos seguros privados? Normativo é o Conselho Nacional de Seguros Privados, não é? Quem que é o supervisor? SUSEP. SUSEP está lá, Superintendência de Seguros Privados. Está lá supervisionando a bagaça, não é? Então tá cuidando que tudo dê certo lá, tal, não sei o quê, tá vendo se tá todo mundo cumprindo, tem que ser cumprido. E aqui quem que são os operadores? As seguradoras, né? Resseguradoras, tá certo? Aqui você tem também as entidades abertas de previdência complementar, né? Que é PGBL, VGBL e assim por diante. Então é aqui, né, pessoal? Se é aqui, a gente está falando de que supervisão é a SUSEP. Se supervisão é a SUSEP, é lá que você tem que ir, ok? Você não vai, né? Você consulta, manda e-mail, enfim, faz alguma coisa desse sentido. Mas é SUSEP. Beleza? A Paula tinha dito, tá corretíssimo, Paula. Vamos falar da Laís. A Laís tem 28 anos e ela decide contratar um plano de previdência complementar. Sua disponibilidade para efetuar contribuições é de R$ 400 mensais. Seu banco lhe ofereceu um plano com taxa de carregamento de 3% e a estimativa de rentabilidade é 0,7 ao mês. Laís pretende se aposentar aos 60 anos. Qual o valor da reserva que ela terá ao chegar na idade de aposentadoria e qual modalidade de plano de previdência ela deverá contratar, considerando que ela declare pelo modelo simplificado do imposto de renda, tá certo? Então, olha só, aqui a gente já tem uma dica, né? Qual o plano? Vai ser PGBL ou vai ser VGBL? É VGBL, falou modelo simplificado, né? Então, PGBL já não é, vai ser VGBL, ok? Só não sei se é a alternativa A ou a alternativa D. Agora a gente vai misturar a matemática financeira aqui e vai ter que fazer o cálculo direitinho. Legal? Muito bem. Então, olha só. Ela está com quanto? Está com 28 anos, tá certo? Então, ela vai começar a contribuir agora, tá certo? Vai contribuir aqui, então, 400, 400, 400, beleza? E vai embora, tá certo? Muito bem. 400 aqui. Então, ela vai ter um PMT de 400, não é? Vai ter um PMT de 400. Só que esse PMT, ele não vai ser integralmente disponível para ela, para o plano dela. Por que que não? Porque está dizendo que tem, hoje em dia está sumindo a taxa de carregamento, né? Cada vez menos a gente tem taxa de carregamento por causa da competitividade do mercado, que é bom. Mas aqui tem uma taxa de carregamento de 3%. 3% de 400, né? Então, cadê aqui minha HP? Tem lá 400 entre 3% é 12, tá certo? É 12, tá certo? Então é 12, essa poçonhoca aí. Então, o que que vai acontecer? A cada 400 que ela depositar, 12 fica para a instituição financeira. Então, na verdade, ela vai ter 388 aqui de PMT, não 400, ok? 388. Né? Para o enunciado estar 100% correto, deveria estar dizendo que se é cobrado na entrada ou na saída a taxa de carregamento. Tá certo? É sempre sobre o valor do aporte, mas pode ser na entrada ou pode ser na saída. Aqui vamos imaginar que é na entrada, porque normalmente é o caso. Tá certo? Então você tem lá o PMT. E aí nós estamos falando de desde os 28 anos até os
60 anos é coisa pra caramba aqui, tá certo? Dos 28 aos 60, né? Nós estamos falando de 60, que é a data zero, né? Vamos imaginar que é a data zero. Nós estamos falando aqui de 60 menos 28 vezes 12, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? 60 menos 28 vezes 12. 60 entre 28 menos 12 vezes... São 384 contribuições, olha lá. 384. Então, o meu N, ele é igual a 384. Beleza? Então, olha só. Tá ficando fácil aqui, tá virando a matemática financeira pura. PMT é 388, o N é 384, tá certo? Meses. A taxa tem que estar em mês também, né? Vamos ver se ela está em mês. Estimativa de rentabilidade é 0,7 ao mês, então beleza. Então você vai colocar 0,7 da taxa, né? E aí você vai perguntar qual é o valor futuro para sua HP, tá certo? Coloca os dados lá, chama o valor futuro e vamos ver quanto é que vai dar esse valor acumulado, tá certo? Paula está dizendo que é A, vamos ver se é mesmo. Então vem aqui, né? 384 é o N, 388 é o PMT, tá certo? Só zerar os... Na verdade, vou zerar tudo porque eu acho que tinha outras coisas na calculadora. 388 é o PMT, 384 é o N, 0,7 é a taxa. Qual que é o valor futuro? Vai lá, 751.900,10, tá certo? 751.900,10, alternativa A. Beleza? Tranquilo, né? Assim, um cálculo de matemática financeira bem tranquilo, que tinha que distinguir entre PGBL e VGBL. Só lembrar que para declaração simplificada não faria sentido fazer um PGBL, porque aí vai pagar imposto sobre o principal lá na frente e não utilizou o benefício tributário agora. Se é para não utilizar o benefício tributário, não faça PGBL. Legal? Questão número 4. Olha só o que diz. Um participante de um plano PGBL possui reserva de 85 mil. Tendo em vista que fará de imediato contribuições de 800, então ele tem 85 mil, vai contribuir com 800 pelos próximos 120 meses. Tem uma taxa de retorno, tem uma taxa de carregamento na entrada, qual o valor acumulado em 120 meses. Legal? Então, desenha. Pessoal, desenha. Desenha essa poçonhoca, tá certo? Quando a gente desenha, a gente entende o que está acontecendo. Então, olha só. 85 mil é como se ele fizesse um aporte de 85 mil, né? Já está lá o dinheiro, mas para termos de cálculo é como se ele tivesse pondo 85 mil, tá certo? Beleza. Aí, olha só, ela fará de imediato. Ah, então é agora mesmo, é na data zero. Fará de imediato contribuições de 800 pelos próximos 120 meses. Então, vai buscar 120 aqui o N. Beleza? Muito bem. Só que tem uma taxa de carregamento de 1%, né? O que faz essa taxa de carregamento de 1%? Você faz assim, 800, enter, 1% menos. Isso quer dizer que o PMT que vai ficar lá no plano para ela é 792. Então, você tem, olha só, um PV, 85 mil é o meu PV, olha lá. Você tem 792, que é o PMT, tá certo? Aí você tem 0,55, que já está o mês, né? Então tá bonitinho, é a taxa, não é? E você tem o 120, que vai ser o N, beleza? Então você vai colocar esses valores aí, vai achar o seu valor futuro, ok? Vem aqui, zera a sua calculadora e vai. 85 mil é o PV. 85 mil PV, ok? 792
PMT. Cuidado, hein? O PV e o PMT tem que estar com o mesmo sinal. Puser negativo em um, tem que pôr negativo no outro. Puser positivo, tem que pôr positivo no outro também. Tá certo? Beleza? 0,55 é a taxa. Legal? 120 é o N. Fechou? Muito bem. Aí você vai lá e chama o valor futuro. Chamou o valor futuro, deu isso, você marca a alternativa B e você errou. Tá certo? Por quê, professor? Por que tanta maldade nesse coraçãozinho aí? O que acontece? Por que errei? Você errou? Porque tinha um detalhezinho, né? Que a Flávia está me lembrando aqui. Um detalhezinho que falava que ia ser de imediato. Tendo em vista que fará de imediato contribuições de 800. Então, tenho que usar o begin, quer dizer, de imediato, quer dizer que na data zero já está a primeira contribuição. Beleza? Então, você vai lá, né? Você tinha que ter colocado G7. G7 aparece o begin. Fechou? Põe lá no G7 o begin. E aí você faz o cálculo do valor futuro. E aí sim vai dar 299,00452. Beleza? 299,004,52. Aí sim. E aí você marca a alternativa A. Ok? Tranquilo? Então, sempre o enunciado, quando for para usar begin, o enunciado vai deixar claro isso. Então, ele vai dar uma indicação de que a primeira contribuição acontece na data zero. Questão número 5. Vamos lá. O investidor, ele acumulou 15 mil reais em um ano, efetuando aportes em um plano de previdência complementar. E aí ele decidiu resgatar quanto? 990. Legal? Ele teve como resgate líquido o valor de 841,50. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a modalidade do plano e o regime de tributação escolhido pelo cliente estão associados a um. Bom, aí a gente vai ter que entender se estamos falando de PGBL ou estamos falando de VGBL. Legal? Muito bem. Então, vamos só entender, e também se é regressiva ou progressiva. Vamos só entender uma coisa antes. Esse acumulou 15 mil, quer dizer que é o total, é o principal mais juros que está lá. Tá certo? Muito bem. Aí ele vai lá e resgata 990, ok? Quando ele resgatou 990, ele percebeu que caiu na conta dele 841,50. Por que você resgata uma coisa e cai a menor sempre na sua conta? Porque a desgraça do leão vai lá e morde um pedaço. Então eu quero entender que alíquota é essa? Que tamanho que foi essa mordida? Tá certo? Para fazer isso, eu vou comparar o 841,50 com 990, tá certo? Então, eu vou vir aqui, ó, 800, tirar isso daqui que está me incomodando. Legal. Então, olha só, 841,50 e a gente vai comparar isso com 990. Opa. Olha só. Então, esse investidor recebeu 85% do que ele tinha pedido resgate. Então, se você pegar 841,50 e dividir por 990, você vai ver que isso corresponde a 85%. Beleza? Isso quer dizer que teve uma mordida de 15%. Mordida de 15%. Legal? Se teve uma mordida de 15%, e essa mordida de 15% aqui foi sobre tudo que ele resgatou, né? Que ele resgatou foi sobre o principal, tá certo? Já fica claro para a gente que é um PGBL, porque não foi só sobre os rendimentos, foi uma baita mordida, né? Foi pelo principal que ele resgatou. Ele resgatou 990. Desses 990, uma parte é principal, outra parte é juros, né? Mas foi sobre tudo.
tá certo? Então já dá para ver que é PGBL, VGBL não vai ser, tá certo? Claramente foi PGBL. Agora, será que foi regressivo ou foi progressivo? Olha só, quanto tempo que ele deixou? 1 ano, 1 ano. Eu já estou me lembrando aqui do seguinte, na tabela regressiva, se eu resgato depois de 1 ano, eu tomo uma mordida mortífera, né? Que é isso aqui, ó. Até 2 anos, a alíquota do imposto é essa gracinha que você tá vendo aí, ó, 35%, tá vendo? Até 2 anos. Agora, se foi 15% tão somente, isso quer dizer que ele tinha optado pelo regime progressivo. Só pode ter sido regime progressivo, tá certo? Que ele deixou pouco tempo, mas teve uma retenção de 15%, beleza. Legal? Então, PGBL, regime progressivo, ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você faz um resgate no regime progressivo, você tem uma retenção de 15% na fonte, tá certo? Que depois é compensada na declaração de imposto de renda. Então, tem uma incidência na fonte e depois se compensa na declaração de ajuste anual. Por quê? Porque se você é um cara que está numa faixa de renda maior, você vai pagar 27,5, 22,5, então tem esse ajuste. Mas a Receita, ela já garante 15%. Então, na fonte tem uma retenção de 15% no regime progressivo. E o regressivo é tudo na fonte. Então, se ele tivesse optado pelo regressivo, ele teria se dado mal à beça. Por quê? Porque teria uma alíquota de 35% e teria sido mordida já na fonte. Ia pegar os 990, ia descontar 35% e ele ia levar para casa aí uns R$ 650, tão somente. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Então tá bom. Vamos seguir. Questão número 6, olha só. Seu cliente tem 50 anos e rendimentos mensais de 1.500, tá? Então, rendimento bem baixo aí, bem humilde, né? Então, sempre que você pensa em rendimento baixo, você já pensa que tabela progressiva é uma boa para esse cara. Por quê, ô carecão? Pelo seguinte, você olha a tabela progressiva aqui, ó, ele é isento, tá vendo? Por que que antigamente a canetinha funcionava nessa bagaça aqui, agora não funciona. Mas tá aqui, ó, tá vendo? Ó, até 22 mil, que mudou esse valor, agora tá um pouco maior, a alíquota vai ser zero, tá vendo? Então, esse cara, eu já tô pensando aqui com os meus botões, que esse cara aqui, ele valeria a pena estar numa tabela progressiva, né? Porque estando numa tabela progressiva, ele certamente não pagaria imposto, né? Não pagaria imposto ao receber os valores aqui. Muito bem. Ele faz a declaração de ajuste de imposto de renda pelo formulário simplificado. Deseja fazer um plano de previdência para receber 1.500 mensais a partir dos 60 anos. O mais indicado para ele seria, mas aí a Paula já chegou e falou, meu filho, aqui não tem nem o que discutir, tá certo? Aqui vai ser a alternativa B. Por que que vai ser a B? Primeiro, porque é declaração simplificada. Segundo, porque ele está na faixa de isenção de renda, então é regime progressivo. Alternativa B de belezura. Lembra que falou de renda, regime progressivo, tá certo? Falou de prazo, regime regressivo, ok? Tudo bem. Questão número 7. Questão número 7 eu vou deixar para vocês. Queria ver aí o que vocês acham da questão número 7. Qual seria a correta aí na 7? Diferença entre PGBL e VGBL, né? Isso aqui você tem que saber assim, tem que estar no sangue, tá certo? Não pode ter dúvida nessa aqui. Ó, o pessoal está falando que é a B. PGBL é possível deduzir até certo limite.
o valor das contribuições da base de cálculo do IR na declaração anual de ajuste. Putz, é isso. É isso, está certíssimo, tá certo? VGBL não é possível deduzir poçanhoca nenhuma. PGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido. Não, não é todo o rendimento, porque você tem taxa de administração, tem outras taxas, então nunca é todo o rendimento, e nem no PGBL, nem no VGBL. Tá certo? Então é a B de belezura, essa que você tem que marcar. Questão número 8. Vamos lá. Nessa questão 8, olha só. Seu cliente contribuiu por 30 anos em VGBL. Então, ele foi contribuindo lá no VGBL. Ele formou uma reserva de 590 mil, tá certo? Sendo 206.500 de rentabilidade. Por que está quebrando? Por que ele está separando aqui a rentabilidade, né? Bom, olha só. O que você paga de imposto de renda é sempre o valor da base de cálculo, né? Vezes a alíquota, sempre. Ok? Bom, então, como está sendo perguntado aqui o valor líquido ao mês, a gente vai ter que descontar a alíquota do imposto de renda, tá certo? Vai ter que descontar o valor que é mordido do imposto de renda, ok? Bom, e aí o que que acontece? Ele fez um VGBL, e o VGBL, ele paga imposto de renda só sobre os rendimentos, não paga sobre o principal. Então, eu tenho que saber diferenciar o que é principal e o que é rendimento. Por isso que está falando aqui, ó, 206.500 foi de rendimento, foi de rentabilidade. Legal? Então, dessa reserva total de 590 mil, quanto que é de rentabilidade? Né? Quanto é que vai ser de rentabilidade esse treco aí? Vamos fazer o cálculo aqui? Vem comigo. 206.500 representa quanto de 590 mil? Ok? Então, vamos fazer aqui. 206.500 entre 590 mil divide. Olha lá, 35%. Então, 65% é principal, 35% é rentabilidade. Legal? Por que que é importante a gente saber isso? Porque ele convertendo em renda vitalícia no valor de 5 mil mensais, quer dizer que a parte que incidirá imposto de renda vai ser 35% dos 5 mil. Porque da reserva que tem lá, 65% é principal, 35% é rentabilidade, né? Então, todo mês, ele saca 5 mil. 3.250 é de principal, que ele está sacando, 1.750 é de rentabilidade. Né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, 5 mil vezes 0,35. Eu quero saber mensalmente quanto que ele está sacando da parte que foi rentabilidade, tá? Então, vem aqui, 5 mil vezes 1.750. Então, ele vai pagar imposto sobre o 1.750 só. A base de cálculo é 1.750, porque só isso diz respeito à rentabilidade. Legal? Então, base de cálculo vai ser isso. Olha só, base de cálculo, então o IR vai ser 1.750, que é a base de cálculo, vezes a alíquota. Bom, para falar de alíquota, eu vou ter que ver qual foi o regime tributário escolhido. Regime tributário foi o regressivo. Legal? Regressivo. 30 anos no regressivo, venho para minha tabelinha maravilhosa aqui, né? Cadê? Olha lá. De 10 anos em diante é 10%. Tá vendo aqui, ó? 10% de 10 anos em diante. Então, meus amigos, olha só. Ele vai pagar aqui uma alíquota de 10%. Ok?
Então, quanto é que vai ficar de imposto? 1.750 vezes 10%, R$ 175 de imposto. Legal? Muito bem. A renda é 5.000 menos 175 de imposto. Isso aqui vai ser 4.825. Legal? 4.825. Alternativa D, como o Marcos já tinha antecipado. Tá certo? Tranquilo, né? O que você tem que lembrar? Falou em VGBL, tributa só o rendimento. O rendimento, no total de reserva que ele tem, o rendimento é 35% do total da reserva. O restante foi aporte dele. Então, é esses 35% do total que vai tributar. Ele saca 5.000 por mês, 35% daqueles 5.000 vai ser tributado. Ok? Muito bem. A próxima, questão número 9. Olha só. Semelhante, hein? Semelhante. Diz assim: o cliente fez um investimento em VGBL há 20 anos. Tá? O saldo atual é de 500.000. Legal, ó. Fez há 20 anos, então já sei que também vai cair na alíquota mínima, né? Porque mais de 10 anos é 10%. Beleza. E o saldo atual é 500.000 reais. Deste valor, 223.540 é rendimento, ok? E ele deseja fazer um resgate parcial de 201.570, ok? É a mesmíssima coisa, só que agora o valor é um resgate parcial, não é uma renda. Mas não vai mudar o nosso modus operandi, né? O jeito de fazer vai ser o mesmo, legal? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto, percentualmente falando, quanto o rendimento é do total da reserva, tá certo? A reserva é 500.000, 223.540 é rendimento. Então, olha só, base de cálculo aqui, eu preciso pegar o valor dos rendimentos, 223.540, e eu vou ter que dividir isso pela reserva total, que é 500.000. E aí eu vou ver o percentual. 223.540, 500.000, olha lá, 44,71%. Vou usar todas as casas aqui, 44,708%, tá certo? 44,708%. Então, 44%, quase 45% do que tem lá de reserva é rendimento. Isso quer dizer que quando ele for lá e resgatar 201.000, 44% desses 201.000 que ele está tirando foi rendimento. Então, ele vai ter que pagar imposto sobre isso. Sobre 200, aqui continua a base de cálculo, né? Sobre 201.570 vezes 0,44708. Por quê? Porque ele está levando embora aqui um total de 201K, tá certo? 201K. E esta parte aqui do que ele está levando embora é rendimento. E ela tem que ser tributada. Agora, essa parte é quanto? É 44%, que eu já vou ver em valores quanto que vai dar. Tá certo? Então, é 201.570. 201.570 vezes... Olha lá, dá 90.000 aqui. Então, 90.117,92. 90.117,92. Beleza? Então, o que é isso? Isso é a base de cálculo. Quanto você paga de IR sempre? Base de cálculo vezes alíquota, sempre, tá? O cálculo vai ser sempre assim. Base de cálculo já sei, 90.117,92. É ou não é? E aí, quanto é que vai ser a alíquota desse negócio?
É regime progressivo ou é regressivo? Tá aqui, ó, progressivo. Ah, é progressivo, né? Então, o que conta vai ser a renda. Isso. E sempre na fonte você tem uma retenção de quanto no regime progressivo? Lembra que eu falei para vocês? Retém 15% na fonte e depois faz o ajuste lá na frente, na declaração de imposto. Então, vai ter uma alíquota aqui de 15%, né? Sempre 15% na fonte, no progressivo. Então, eu vou pegar o 90, 117 e 92, né? E vou calcular 15% disso. Vai dar 13.517,69. 13.517,69. Beleza? Então, olha só. Ele foi lá todo pimpão, felizão, para levar embora, né? O dinheiro dele, tá certo? E aí, ele pede o resgate de 201.570, vai ser tributado nessa parte que são os rendimentos a 15% e, portanto, deixa lá 13.517,69. Alternativa C de cachorrão, 13.517,69. Beleza. Então, olha como tem que ser o nosso processo mental. Identifica se é PGBL ou VGBL. Se é PGBL, vai pagar pelo todo, por tudo que está levando embora. Se é VGBL, paga só sobre os rendimentos. Aí dá mais trabalho, porque eu tenho que achar quanto que corresponde aos rendimentos. Beleza? Então, essa foi a primeira etapa. Calculei a base de cálculo. Cheguei na base de cálculo. Segunda etapa, definir a alíquota. Se for tabela regressiva, eu tenho que olhar lá, quanto mais longo o prazo, menor a alíquota. Se for tabela progressiva, na fonte sempre retém 15%, tá? Sempre. Agora, se for perguntar qual é o imposto de renda total, aí eu tenho que olhar lá na tabela progressiva em que faixa que o cidadão cai. Beleza? Dúvidas? Então tá bom, vamos seguir aqui. O investidor que se aposentará daqui a mais de 10 anos e que faz declaração completa de ajuste anual, aí, né, você vê se completa de ajuste anual, você já está vacinado, né? Você já sabe que VGBL não vai ser, tá certo? Ela faz declaração completa. Decide contribuir com menos de 10% da sua renda. Só reforça, né? Porque menos de 10%, beleza. Porque pode deduzir até 12%. Então tá dentro da dedução. Então você tá felizão, né? Acho que eu não cheguei a falar para vocês, né? Que ele podia, que era 12%. Até 12% ele pode deduzir. 12% da renda bruta, tá certo? Então, vai contribuir com menos de 10% da sua renda tributável anual para complementar a aposentadoria. Esse investidor deveria ser orientado a aplicar no quê? Bom, eu sei que A e D não é, eu quero saber se é a B de bola ou a C de cachorrão. A Paula já me falou que é a B. Flávia está me confirmando que é a B. Falou mais de 10 anos, né? Falou mais de 10 anos, né? E aqui a gente fala de renda anual de 40 mil, não falou de renda anual aqui, né? É engraçado, eu tenho uma outra versão aqui, que eu tô vendo que eu tinha mudado aqui um pouquinho, porque para pensar, né? A gente tem que ter o indicativo de renda anual desse cara, porque não seria muito provável, mas imagina que ele tem uma renda anual inferior a 22 mil, segundo essa tabela. Aí ele estaria isento do imposto de renda, tá certo? Então, o que vai. Mas aí ele ia ter a retenção na fonte, então não ia adiantar. Vocês têm razão, tá completo aí, tá certinho. É PGBL com tabela regressiva de IR, é alternativa B de belezura. Isso, é. Então,
aí não faria a completa, né? Não faria sentido ele fazer a completa. Bem lembrado também, hein, Flávio? Então, PGBL com tabela regressiva de IR, você marca a alternativa B. Beleza? Muito bom. Questão número 11. Para lá. Um determinado cliente investidor investiu por anos em um PGBL. No momento da aposentadoria, ele decidiu transformar numa renda vitalícia. Após o recebimento da renda vitalícia, se observou um déficit atuarial para o pagamento deste benefício. Nesse caso, quem deverá arcar com o déficit? Então, ele já transformou em renda vitalícia e quando ele fez isso, se viu que, se percebeu que tinha um buraco lá, que do jeito que tinha sido feito, ficou um déficit atuarial, dificilmente a seguradora teria um resultado equilibrado. O que acontece? Quem toma a tunga aí? Quem que segura o rojão? Alternativa C, a seguradora que comercializou o plano. O risco passa a ser da seguradora. A partir do momento em que foi decidido que é renda vitalícia, ele não tem mais o risco é da seguradora, né? Ele tem o risco assim, os familiares podem vir a ter o risco se ele faltar, mas ele mesmo não. Questão número 12. Olha só, um investidor fez uma aplicação em um PGBL e escolheu o regime compensável, também chamado de progressiva, a mesma coisa, tá? Ao solicitar o resgate, esse investidor pergunta sobre o IR que será retido na fonte. Você diz que a alíquota será de 15, mas é a alternativa A ou B? É isso aí, Marcos, certinho, né? 15% sobre o valor do resgate, né? Porque é PGBL. Então, P pega o principal também, começa com P. Você não esquece mais, alternativa A. Questão 13. Um cliente pretende se aposentar daqui a 15 anos com uma renda vitalícia nominal de 10 mil, tá certo? Então, vai se aposentar daqui a 15 anos e a renda vitalícia vai ser de 10 mil. Prevê que receberá da Previdência Social uma renda de 2.800. Legal, muito bem. A taxa de juros é 0,60 ao mês. Quanto o cliente precisa acumular na Previdência Complementar para atingir o seu objetivo? Considerar o imposto de renda de 15%. Pessoal, essa aqui ela cai desse jeitinho, né? E eu vejo que a maioria dos alunos erram, por isso que a gente precisa se preparar direitinho. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. O que vai acontecer? Ele estima que vai receber 2.800 da Previdência Social. E ele precisa de 10 mil para viver. Tá certo? Então, olha só. Então, quanto que ele precisa de renda da Previdência Privada? Ele vai precisar de 10 mil menos os 2.800 que ele vai receber da Previdência Social. Tá certo? 10 mil menos 2.800 vai dar 7.200. Então, ele precisa ter uma renda de 7.200. Fechado? Isso é importante. Ok. Agora, também tem o seguinte: imposto de renda é 15%. Então, na verdade, ele precisa ter uma renda na previdência complementar, na previdência privada, que seja alta o suficiente para sobrar líquido 7.200. Tá certo? Então, na verdade, ele precisa ter 7.200 dividido por 0,85. Por quê? Porque se eu faço essa conta, olha só, 7.200,85 divide, dá 8.470,59. 8.470,59. Então, o que vai acontecer? Ele recebe da Previdência Complementar 8.470,59, tá vendo? E aí ele deixa 15% de imposto. Você vê que sobra líquido para ele 7.200. Então, entenderam o que eu fiz? Eu calculei quanto que ele vai precisar de bruto
para deixando 15% sobrar para ele 7.200, tá certo? Então, para fazer essa conta é sempre assim, você pega o valor líquido que você precisa, né, no caso 7.200, e divide por 1 menos a alíquota do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda eu sei que é 0,15, então eu tenho que dividir por 0,85. 1 menos 0,15 que dá 0,85. Beleza? Aí eu sei que eu vou ter um rendimento bruto aqui de 8.470,59. Leãozão vai lá e morde 15%, sobra líquido 7.200. Junto com os 2.800 da Previdência Social, chego nos 10 mil que eu preciso para viver. Me entenderam? Muito bem. Agora, o problema é o seguinte, né? O que acontece nessa história toda? Ele precisa de uma renda vitalícia. Se é uma renda vitalícia, a gente não tem nenhuma estimativa aí de quanto ele vai viver, nada assim, né? Então, a gente vai ter que usar aqui o conceito de perpetuidade. Vocês se lembram da perpetuidade, né? A perpetuidade era uma fórmula que a gente viu lá na parte de introdução à matemática financeira, né? Fundamentos de finanças, conceitos básicos de finanças, que dizia o seguinte: a perpetuidade, ela é o fluxo de caixa dividido pela taxa. Lembra disso? Perpetuidade é o fluxo de caixa dividido pela taxa. Então, quanto é que vai ser o fluxo de caixa que eu vou precisar? Fluxo de caixa vai ser 8.470,59. Beleza? Muito bem. E a taxa? Foi dado que é 0,60 ao mês. 0,60%. E aí é que eu vou calcular o valor da perpetuidade, tá? Então, você vem aqui e faz aquela continha lá. 8.470,59, tá certo? Enter. E aí você tem 0,60, mas é 0,60%. Então, é o 0,60, Enter, 100. Divide, né? E aí divide novamente. Muito bem. Aí você chegou no valor. 1.411.765. 1.411.765. Gente, o que isso quer dizer? O seu cliente precisa acumular 1.411.765 na Previdência Complementar, né? Com isso, a essa taxa, ele vai conseguir ter uma renda vitalícia de 8.470,59. Leão morde 15%, sobra líquido 7.200. Ele junta com os 2.800 da Previdência Social e ele chega nos 10 mil que ele precisa para viver. Perceberam? Então, ela é uma questão meio chatinha, mas se você lembrar dessa lógica, tem caído assim sempre nessa linha, às vezes muda um ou outro detalhe, um outro número, muitas vezes cai com esses números que vocês estão vendo aí. Então, é importante que você entenda o modus operandi dela. Legal? Beleza? Dúvidas? Véspera de feriado, o pessoal já tá meio assim soltando rojão, né? Já tá meio difícil de prestar atenção, falei. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Questão 14. O investidor deseja ter uma renda vitalícia de 5 mil. Se decidir aderir a um VGBL com regime tributário progressivo, tá certo? Tabela progressiva, sendo 1.000 a parte correspondente ao rendimento, qual o valor líquido da sua renda, né? Então, como é que vai funcionar isso? Qual será o valor líquido? Tá certo? Então, se ele deseja ter uma renda vitalícia de 5 mil, e ele adere a um VGBL, VGBL é tributado só pelo rendimento, tá certo? E é regime progressivo, sendo 1.000 a parte correspondente ao rendimento, tá certo? Qual será o valor líquido da sua renda? Ele vai pagar alguma coisa de imposto? Vai para a tabelinha progressiva, tá certo? Vai para a tabela progressiva, tá certo? E você vê que abaixo aqui de 22, alguma coisa que já está um pouco maior,
vai dar uns 1.500, 1.600 por mês, não paga imposto, está isento, tá certo? Então, qual vai ser o valor líquido da renda dele? Vai ser os próprios 5.000, tá certo? Não vai ter desconto algum, ok? Questão 15. Um segurado possui um plano de previdência com tábua atuarial e AT 83. Pessoal, essa questão aqui é muito legal, também cai muito e você precisa conhecer direitinho. Olha só, AT 83. Sabe o que é esse 83 aqui? Esse 83 quer dizer que a tábua atuarial feita no ano 1983. Tá certo? O que isso quer dizer? Que era a expectativa de vida que se tinha das pessoas, de quanto elas iam viver lá em 1983. Se eu pegar uma tábua atuarial, que é a AT 2000, vocês acham que a expectativa de vida vai ser maior ou menor do que era em 1983? Fala para mim, o que vocês acham? Maior. Então, para mim, que sou segurado, né, que invisto lá no plano de previdência, eu prefiro que usem essa tábua aqui, porque aí considera que eu vou viver menos, então me paga mais na renda vitalícia. Estão me entendendo? Essa aqui, que é de 2.000, os caras vão considerar que eu vou viver até os 82, sei lá, essa aqui considera que eu vivo até os 75, então vai distribuir mais dinheiro para mim, tá certo? Então, quanto mais antiga a tábua atuarial, melhor para o segurado. Então, lembra disso, é muito importante, legal? Muito bem. Isso quando você escolhe renda mensal vitalícia, tá? Muito bem. Que não é o caso aqui, ó. Deseja se aposentar com renda mensal por prazo certo. O que é renda mensal por prazo certo? Já combina, ó, 10 anos. Durante 10 anos vai receber toda a reserva que você fez. Prazo certo. Beleza? Muito bom. Recebeu uma proposta para fazer a portabilidade para um outro plano de previdência com rentabilidade semelhante, risco similar e menor taxa de administração. Olha que interessante, menor taxa de administração. Sobre essa portabilidade, você, como consultor de investimentos, diz: o que você diz? Para fazer a portabilidade somente se for a mesma tábua atuarial, tá certo? Somente se for a mesma. Para fazer a portabilidade somente se for uma tábua mais antiga, para fazer a portabilidade independente da tábua e para fazer a portabilidade somente se for uma tábua mais nova. Qual é a correta? O que vocês acham? muito bom, Flávio. Mandou bem, hein? Para fazer a portabilidade independente, tá certo? Por que independente, gente? Ora, porque se é prazo certo, a tábua atuarial não tem papel nenhum nesse cálculo. A seguradora, ela vai pegar a reserva, vai calcular um PMT de 10 anos, tá certo? Um PMT mensal por 10 anos e acabou. Tábua atuarial não apita nada. Já foi dito que a taxa de administração é menor e o que mais onera o rendimento de um plano de previdência é a taxa de administração. Já foi dito que a taxa de administração é menor, não esquenta a cabeça, certo? A alternativa C é a correta. Beleza? Muito bem, dá uma olhadinha nessa aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não tivesse tempo para fazer essa aqui, você sempre ia olhar que o melhor plano é aquele que tem taxa de administração mais baixa, tá? Nem sempre bate, né? Porque eu posso ter taxa de carregamento muito diferente, tá certo? E taxa de administração muito pertinho, então precisa tomar cuidado. Mas o que pesa é a taxa de administração. Então, se você fizer cálculos aqui, você vai ver que a gente sempre acaba optando por taxas de administração menores, mesmo que elas tenham uma taxa, que os planos tenham uma taxa de carregamento alta, ok? Vamos ver aqui, ó, olha só. Mas como a gente tem tempo, né? E você vai ter tempo na prova também, vamos fazer o cálculo. Um cliente vai fazer uma aplicação em previdência de 200 mil. Aporte único para manter por 30 anos. Legal.
Ele conversa com o consultor sobre os melhores planos e ele recebe isso aqui, né? Ó, tem taxa de plano A, B, C e D, as taxas de administração e carregamento são respectivamente essas. Considerando um rendimento bruto anual de 8%, taxa de carregamento na entrada, qual dos planos é a melhor opção para investimento? Poderia fazer mensal, mas você tem toda a razão, Marcos. É muito mais rápido fazer anual, né? Então vamos lá. Olha só. Tenho 200 mil, taxa de carregamento de 9%. Então sobra 182 mil de PV, tá certo? Beleza. E aí o que eu tenho? 182 mil de PV e eu vou ter 30 anos aqui, tá certo? Muito bem. Aí, o meu N, então, eu poderia usar 30. A minha taxa, ela vai ser 8 menos 1,5. Então, eu vou ter uma taxa aqui de 6,5. Tá certo? Muito bom. Aí, eu vou calcular o valor futuro. 182, 30 e 6,5. 182, que é o valor presente, 30 anos, 6,5 é a taxa. Valor futuro, 1.203.814. 1.203.814. Perfeito. Aqui, no B, eu teria 200 menos 8%. 8% vai dar 16 mil. Então, sobra 184 mil de aporte, tá certo? São os mesmos 30 anos, só que aí eu tenho 8% de rendimento no mercado, menos 2,5% que eu deixo para o administrador. Isso aqui vai dar 5,5%, né? Então, 184 mil é o PV, 30 é o N e 5,5 é a taxa. Vamos lá. 184 mil é o PV, 30 é o N e 5,5 é a taxa. O valor futuro, 917,047. 917,047. Beleza? Aqui, carregamento é 6%. Então, eu vou ter 200 mil, enter, 6% menos 188 mil. 188 mil. Então, 188 mil é o aporte real, né? O aporte líquido. Aí eu tenho 30 anos, 8% menos 3,5. 8 menos 3,5 vai dar 4,5, certo? Então, vamos lá. 188 mil, tá certo? Esse aqui vai ser o meu PV, 30 é o meu N, 4,5 é o meu I, qual que é o valor futuro? 704, 119. 704, 119. Vocês viram, né? A tendência vai sempre naquilo que eu falei. Quanto menor a taxa de administração, maior o valor futuro. Então, a gente sempre busca planos com baixa taxa de administração, tá certo? E, finalmente, aqui, vamos pegar o último, né? Por desencargo, 3% é a taxa de carregamento. Então, pega lá 200 mil, enter, 3% menos, dá 194 mil o aporte. 194 mil o aporte, beleza? 30 anos, e aí a gente vai ter 8 menos 6, sobrou só 2% ao ano de rentabilidade. 194, 32. Então, você vai ter lá, 194 é o valor presente, 30 anos, 2 é a taxa anual, chama o valor futuro, 351.404. 351.404, né? Então, claramente, você vê que o que apita fortemente aqui é a taxa de administração. Então, a melhor opção seria, de fato, o plano A. Beleza?
Dúvidas, pessoal? Desculpem a confusão aí, tá? Vamos só fazer mais uma aqui, porque esse aqui também ele é muito presente na prova da CEA, e como é muito fácil de resolver, você não pode correr o risco de errar um desse, tá certo? Olha só, você está conseguindo ver aí? Existem diferentes períodos em um plano de previdência. Qual dentre as relações abaixo define corretamente a denominação de cada um? Então vamos lá. Você tem período de cobertura, período de cobertura, período de diferimento e período de benefício, tá certo? Lembra, o período de diferimento é aquele que você está diferindo a utilização do capital, e no caso da tabela progressiva, você está diferindo o pagamento de imposto de renda também. Então, você está lá pagando, aportando, tal. Aí chegou aqui, você se aposenta. Quando você se aposenta, você tem o benefício, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de período de contribuição ou diferimento, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de período de benefício, tá certo? E a soma dos dois é o que a gente chama de período de cobertura, porque você está coberto na soma dos dois. Beleza? Então, isso posto, o que você vai ter? Período de cobertura corresponde aos períodos de contribuição e ou recebimento da renda. Os dois, né? Tá certo? Então, é um mesmo, né? Aqui. 2. O período de diferimento, compreendido entre a data de vigência e a data contratualmente prevista para início do pagamento. É isso, né? O diferimento é a contribuição. Então, é do início da vigência até o momento de início do benefício. Então, aqui é o 2. Acabou que está na ordem crescente mesmo, né? Aquele em que o assistido fará jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou temporário. É 3, né? Por quê? Porque é o período do benefício, beleza? Então é 1, 2 e 3 mesmo, 1, 2 e 3, alternativa B. Beleza, pessoal? Dúvidas? Legal, pessoal. Então tá bom aí. Bom feriado para vocês. Aproveitem para descansar, mas também para dar uma estudada aí de leve. Qualquer dúvida, chama lá no grupo, tá bom? Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.